bom dia, estudantes do sexto ano, garotada linda, que está aí ligada no aplicativo aí do Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou o professor Carlos Neri, vocês já conhecem, nessa manhã não está muito frio, mas está uma manhã aí muito boa, uma manhã gostosa para nós iniciarmos os nossos estudos. Sexto ano, vocês agora pegam aí o caderno, lápis, borracha, livro, os materiais de história que vocês possuem, porque nós ministraremos mais uma aula de história para vocês. E o tema da aula de hoje será o Império Alexandrino. Vamos falar aí de Alexandre o Grande. A habilidade do currículo paulista que será trabalhada hoje será identificar os legados dos povos da Mesopotâmia e do Mediterrâneo, como do Império Persa no Império Alexandrino, e entender a difusão da cultura helênica pelo mundo. O objetivo da aula será identificar a difusão da cultura helenística pelo mundo através do Império de Alexandre o Grande. E para ministrar essa aula, a professora Janaína Jardim já está aqui preparadíssima para poder mergulhar aí na história antiga, ok? Bom dia, professora. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, sexto ano. E agora vocês estão na sala do chat com a sua escola, né? Com todos os sextos anos da sua escola, junto com os seus professores. E vocês terão uma interação mais particular agora, né? Que vocês estão junto com seus colegas, vocês vão conhecer as pessoas que estão interagindo com vocês no chat. Então, hoje nós vamos contar uma história muito legal, uma história muito incrível de um protagonista que ele venceu várias barreiras e é um protagonista que nasceu numa cidade, uma polis grega chamada Macedônia, que nem era tão importante assim, que nem era tão bem vista assim, só que esse nosso protagonista, ele vai conquistar a Ásia, a Pérsia e o Egito. Mas, como vocês sabem, nós podemos contar a história de várias maneiras. Nós podemos contar a história lendo um texto, conversando. Sim. Não é mesmo, professor Carlos? Nós podemos contar a história em quadrinhos, mas hoje nós vamos contar a história de uma forma diferente. Então, eu espero que vocês entrem comigo aqui nessa viagem. Nós utilizaremos objetos lúdicos. Vocês sabem o que é lúdico? É o que é divertido, é o brincar. Então, vamos usar a imaginação. E olha só, o que eu trouxe para vocês. Vocês vão usar a imaginação junto comigo. E eu trouxe esse objeto que vai representar o nosso protagonista, Alexandre o Grande. Gente, olha que incrível. O nosso protagonista hoje é esse aqui, ó, Alexandre o Grande. Olha como ele brilha, né? Ele, aos 32 anos, foi considerado rei da Ásia. Ele foi considerado rei da Pérsia. Olha quantos títulos. E faraó do Egito. Uma salva de palmas para Alexandre o Grande, o nosso protagonista de hoje. Mas, antes de contar a história do nosso protagonista, que é Alexandre o Grande, que tem tantos feitos heróicos na sua história, deixarei para vocês uma questão para começarmos a nossa aula, para vocês já começarem aí na aula de história participando no chat. Na tela para vocês. Imagine, hoje a nossa aula vai ser assim, toda utilizando a imaginação. O protagonista da nossa história, quando conquistou seus objetivos, ficou conhecido como Alexandre o Grande. Agora, imagine que você conquistou todos os seus projetos de vida. Escreva no chat como você será conhecido quando esse dia chegar. Vou dar para vocês aí 1 minuto. Imagine, então, como vocês serão conhecidos quando esse dia chegar, que vocês conquistarem todos os seus projetos de vida. Eu, por exemplo, sou chamada professora Janaína. E você, professor Carlos, como que você é chamado? Professor Carlos. Professor Carlos. Isso. Esse era o seu projeto de vida, professor Carlos? Olha, tudo foi acontecendo conforme a vida, fui fazendo tudo direitinho, tudo certinho, e aí a vida foi me levando para o professorado. Mas antes de eu ser professor, eu tinha mais livro que brinquedo, viu? Olha que legal. Então, conte-nos aí no chat como vocês serão conhecidos. Nosso protagonista é Alexandre o Grande. E vocês, quando realizarem os seus sonhos, como vocês serão conhecidos?
Vamos lá, galerinha, vamos ver aí como que vocês ficariam conhecidos, como que vocês olhariam, né, essa autoimagem de vocês quando vocês conquistarem aí o projeto de vida de vocês. O Ricardo diz assim, que ele vai ficar conhecido como Sargento Ricardo. Olha, professora, Que temos ou um legal. policial militar ou aí um oficial aí das Forças Armadas. Muito legal. Temos muitos alunos na escola, né, que desejam Muitos. a vida e a carreira militar, e nós temos que incentivar os nossos estudantes. A Gabriela diz assim, Gabriela a Conquistadora. Olha, Já está pensando aí como Alexandre o Grande. muito bem. Né? Vamos lá. O Luca diz que quando ele chegar à fase de ser aí de conquistar os seus projetos de vida, ele diz que vai alimentar os famintos. Olha, as pessoas Que que lindo. Parabéns. mais necessitam. Parabéns pela sua humanidade, Luca. O que mais que nós temos aqui? Yasmin, engenheira civil. Que mais aqui que nós temos? Criadora de jogos, a Júlia, quer criar jogos. Olha, Júlia, uma que nova interessante. tendência aí, né, Júlia? Que é a questão dos jogos. A Fernanda diz policial Fernanda. Olha também a Fernanda, que tem o sonho aí de seguir a carreira militar. Então, bastantes estudantes, a Flávia, doutora Flávia, que ela Doutora quer trabalhar Flávia. com veterinária, né? Ou pintura também. Então, muitos estudantes estão colocando aqui ou o exército, ou a polícia militar, ou a parte de ser do direito, ou da medicina. Então, nossos estudantes estão sonhando com o seu projeto de vida. E o projeto de vida de vocês passa pela escola, passa pelas aulas de história, afinal de contas, o nosso protagonista, ele também foi um excelente militar, inclusive um lendário. Mas, antes de contarmos a história de Alexandre o Grande, né, essa figura tão lendária, precisamos voltar um pouco no tempo e contar a história de seu pai. Então, Alexandre o Grande, nós vamos deixar um pouquinho de lado e vamos começar quando ele ainda era Alexandre o Pequeno, certo? Porque ele não nasceu grande, ele foi construindo a sua grandeza. Então, está aqui o nosso Alexandre o Pequeno. E para começar a contar a história do Alexandre, deixa eu tirar daqui para ficar mais nítido para vocês. Pronto. Vamos começar contando a história do pai dele. Deixa eu ver se tá... Ó. Então, imaginem comigo que esse aqui é o rei Filipe da Macedônia, Filipe II. Então, vou contar aqui rapidamente a história de Filipe II. Gente, a Macedônia... Então, nós estamos ainda na história antiga, está bem? Já estudamos a Grécia e agora nós vamos estudar o Império Alexandrino. Macedônia, ela faz parte, é uma das polis gregas também. Só que é uma polis grega que não era muito bem vista, era uma polis que, na verdade, os gregos até falavam assim, não, a Macedônia nem é Grécia. Só que os macedônicos, eles compartilhavam a língua grega, eles tinham muitos atletas que disputavam as Olimpíadas e eles também compartilhavam a religião. Então, os macedônicos se consideravam gregos porque eles tinham aí língua, religião, cultura, tudo compartilhada com os gregos. Só que os gregos, atenienses, os atenienses, o pessoal de Esparta, olhava para a Macedônia e falava, não, Macedônia não, esse pessoal aí, não, nem é grego. Eles eram um pouco assim diminuídos. Mal sabiam os gregos, os espartanos, os atenienses, que dali, daquele lugar tão mal visto, tão desconsiderado, sairia Alexandre o Grande, que ia levar a Grécia para uma nova realidade, para uma nova era. Mas vamos voltar aqui no pai dele, né? No nosso rei Felipe II. Bom, o rei Felipe II, ele começou uma estratégia para consolidar a Macedônia ali dentro do cenário político, social da Grécia. Então, o que o rei fez? O nosso rei, Felipe II, ele estudou, ele analisou a estratégia de guerra dos gregos. Porque vocês sabem que os gregos, eles formaram um exército incrível. E é muito legal que vocês falaram aí no chat que alguns de vocês têm projeto de vida de serem militares, né, de forças armadas, porque isso faz parte muito da nossa história. Ele estudou como que funcionava o exército grego.
Então, eu vou colocar para vocês aqui um exemplo de falange. E o nosso rei vai ficar aqui do lado só observando como que isso funcionava. Então, era assim, ó. Bom, vamos lá. Eu vou formar para vocês uma falange, que é mais ou menos assim. É lógico que, vamos imaginar que aqui são os soldados da infantaria. Infantaria são os soldados que vão na frente, tá bem? E aqui, ó, você vai para lá. E aqui, o nosso rei, Felipe II, da Macedônia, observando o exército. Então, deixa eu explicar para vocês. Aqui é a infantaria, ok? E aqui são os escudos, certo? Escudos, infantaria. Infantaria são os homens que vão na frente. A infantaria grega ela era muito poderosa, porque eles se formavam assim, ó, eles ficavam na frente, e aqui na frente eles montavam os escudos, então era praticamente inviolável, não tinha como violar, passar aqui para trás, né, para pegar os homens de trás. E eles utilizavam uma arma que se chamava dore. É uma espada, vocês estão vendo? Uma espada, uma espécie de lança, e ela tinha 2 metros. Então, enquanto a infantaria ficava aqui na frente, o pessoal aqui com as dores conseguia atingir o exército inimigo antes que ele se aproximasse aqui do... Deixa eu pegar aqui. Antes que ele se aproximasse... Eu vou fazer esse aqui, tá? O exército inimigo. Ó, antes que o exército inimigo se aproximasse da infantaria grega, essa espada já, essa lança, já pegava eles. Deixa eu ver se está dando para ver direitinho. Ó, vocês estão vendo que essa lança ela é bem comprida? Olha, é bem comprida. Então, muito antes de acertar a infantaria grega, essa lança matava o seu inimigo. Beleza? Ficou claro? E aí, acho que ficou claro, né? Só que Felipe, da Macedônia, daquele lugar que os gregos não davam importância nenhuma, observou essa estratégia das falanges. Aí ele pensou assim, realmente, muito interessante, né? Vocês têm a estratégia das falanges, que são os escudos na frente, e uma dore, que é uma lança. Deixa eu só ver se eu estou colocando direitinho. Se vocês não estiverem conseguindo enxergar, vocês me falam no chat depois, quando a gente abrir, tá? O Felipe olhou e falou o seguinte, olha só, dá para melhorar isso. É uma estratégia muito boa. Os espartanos, eles são ótimos militares, eles têm uma estratégia de guerra muito boa, né, que eles se colocam aqui na frente, muito bom. Só que o Felipe, da Macedônia, percebeu que isso podia ficar muito melhor. E o Felipe, ele era uma coisa assim meio que megalomaníaco. Ele inventou uma outra arma que se chamava sarissas. E as sarissas, elas tinham 6 metros de comprimento, gente. Olha a diferença da sarissa para as dores. Vocês estão vendo? Ó, enquanto a dore ela tinha 2 metros e ela alcançava o inimigo e mesmo assim era uma ótima estratégia de guerra, Felipe o Grande ele melhorou essa estratégia. Ele colocou no exército várias sarissas. E essas sarissas, elas eram muito grandes. Então, assim, muito antes que um inimigo se aproximasse do exército grego, ó, a sarissa já matava ele. Então, uma estratégia de Felipe o Grande para melhorar a já tão famosa esquadra de guerra grega, a tão famosa infantaria grega, que são os soldados que vão na frente, foi implantar as sarissas, que são armas muito mais compridas, né? São 6 metros de lança. Isso dá uma ótima vantagem para os gregos nas lutas, mas ele teve também uma outra estratégia. Pessoal, o terreno grego, ele não é um terreno muito plano, assim, ele é um terreno mais acidentado, mais montanhoso. Então, eles não tinham por cultura andar a cavalo. E a maior parte dos povos da Ásia, porque vejam bem, o nosso Felipe II, ele quer dominar a Ásia. Ele quer dominar os persas, porque eles têm aí uma grande rivalidade comercial com os persas. O que ele faz? Ele sabe que lá os persas andam a cavalo. Então, uma outra forma de melhorar o exército grego, que já era tão famoso, que já ganhou tantas guerras,
ele trouxe uma novidade, que foram os cavalos. Olha aqui no cavalo. Então, o nosso Felipe II ensinou os gregos, ensinou o exército a andar a cavalo. Isso fez toda a diferença. Deixou o exército muito mais forte, porque agora, além de armas mais potentes, eles utilizam a esquadra a falange, né, que eles já tinham utilizado em outras guerras e dava muito certo, mas agora eles têm os cavalos. Inclusive, tem uma lenda, agora eu vou mostrar para vocês, o Alexandre pequeno, quando ele ainda era uma criança. Está bem? Então, usem a imaginação de vocês e pensem aí que esse aqui é o Alexandre pequeno. Existe uma lenda que diz o seguinte, que o Alexandre, quando ele era criança, ele já era diferenciado, ele já era uma criança que tinha um olhar diferente para o mundo, né? O pai dele, o rei Felipe II, foi comprar um cavalo. Só que chegou lá o cavalo, ele era muito arredio, era muito bravo. Então, o rei achou que, não vai dar para comprar esse cavalo. Só que o jovem Alexandre, com 10 anos, ele chegou perto do cavalo e percebeu que o cavalo tinha medo da própria sombra. Então, o cavalo olhava para a sua sombra e saía correndo. E todos acharam que esse cavalo não seria um cavalo, né, para a batalha, não daria para comprar. Só que o Alexandre, percebendo isso, ele virou o cavalo contra o sol. O cavalo não viu mais a sua sombra e Alexandre, com 10 anos, saiu cavalgando esse cavalo. Então, ele já era um menino diferenciado, ele já era um menino que tinha um olhar, né, um olhar muito mais amplo aí. Afinal de contas, ele seria o futuro rei da Grécia, então ele teve uma criação muito diferente, gente. Quem foi o tutor? Os alunos de escola integral já sabem o que é um tutor. Tutor é um professor que vai te auxiliar nos seus estudos, é um professor que vai te encaminhar nos estudos. Então, a escola integral tem tutor. Quem não é de escola integral, tem sempre um professor ali que vai conversar com você, ou tem um mediador de conflitos. Isso é um tutor, está bem? Alguém que te auxilia nos seus estudos. O rei Felipe convidou nada mais, nada menos do que o filósofo Aristóteles. Olha aqui o Aristóteles. Coloquei até uma barbinha nele. Aristóteles. Aristóteles, considerado um dos maiores gênios aí da humanidade, um dos homens mais inteligentes da sua época e, quiçá, até das épocas atuais, né? O Aristóteles, uma personalidade extremamente importante para a história. Então, esse rei Felipe II chega em Aristóteles e fala assim, olha só, Aristóteles, meu filho já está crescendo, é um menino bastante esperto, muito inteligente. Você pode, por gentileza, ser o tutor do meu filho, educá-lo? O Aristóteles pensou, afinal de contas ele era um filósofo, né? Pensou e disse assim, poxa, Felipe, como que você quer que eu seja o tutor do seu filho Alexandre, se você, Felipe, destruiu a minha terra natal? Você destruiu a minha terra natal. Então, eu não vou ser o tutor do seu filho. Só que aí, o rei pensou. Bom, eu preciso do melhor professor para o meu filho, né? Então, vamos lá. Ele volta no Aristóteles e fala assim, ó, Aristóteles, eu vou combinar uma coisa com você, certo? Ensina meu filho, seja o tutor dele, e eu vou restabelecer a sua cidade natal, porque o Felipe tinha acabado com a cidade natal de Aristóteles. Então, eles combinaram, e nesse combinado, Aristóteles acabou sendo um herói, porque a sua cidade natal ela foi restabelecida. Na verdade, até pessoas que haviam sido presas, expulsas dali daquele terreno, eles tiveram que voltar. Então, Aristóteles, para salvar a sua terra natal, se torna o tutor de Alexandre quando ele era criança. E, para completar agora essa história, vamos ver um pouco da biografia aí de Alexandre o Grande para vocês na tela. Alexandre o Grande. Então, aos 33 anos de vida, formou um império que ia
do sudeste da Europa até a Índia, gente. É muita coisa. Considerado lendário líder militar da antiguidade, difundiu a cultura helenística pelo mundo. Para manter a ordem e o poder, Alexandre III foi duro com quem questionou seu direito e seguiu os planos de seu pai, enfrentando por 10 anos persas e saindo vencedor. Então, olha só, gente, quando o Alexandre já tinha uns 20 anos, o seu pai ele foi casar uma filha. Olha aqui a filha casando. Então, no dia do casamento, aqui, ó, essa aqui é a filhinha dele casando. No dia do casamento da princesa, o rei Felipe foi assassinado e morreu. Claro, né? Ele foi assassinado, ele tinha que morrer. Bem no dia do casamento da sua filha. Bom, Alexandre ficou muito, muito nervoso com isso. E Alexandre tomou para si todos os planos de seu pai, seus planos de dominar a Pérsia. Então, ele tinha que dominar a Pérsia, ele precisava fortalecer o seu exército e agora ele também tinha a Liga de Corinto para fazer uma manutenção. O que era a Liga de Corinto? O seu pai, Felipe II, ele conseguiu fazer uma política com que todas as polis começaram a se unir para lutar contra um inimigo comum, que eram os persas, que estavam atrapalhando o comércio dos macedônicos. Só que a Grécia ela estava sempre em constante guerra entre si. Em constante guerra, as polis brigavam entre elas, Atenas e Esparta também brigavam e guerreavam, só paravam quando eram as Olimpíadas. Fora das Olimpíadas, tinha muita guerra. Então, o Felipe II, ele consegue fazer com que essas polis se juntassem num grupo chamado a Liga de Corinto, que era um grupo militar, e o Felipe II, ele era quem mandava nessa liga. Bom, mais uma informação para vocês na tela. Alexandre Magno, infância e adolescência. Vamos ver como foi aí a infância e adolescência do nosso protagonista. Recebeu tutela de Aristóteles, com o qual aprendeu medicina, filosofia, moral, religião, ética, lógica e arte. E além de aprender tudo isso com Aristóteles, Alexandre ele aprendeu também as táticas de guerra que o seu pai elaborou. Então, ele aprende com o melhor tutor ali da história, e ele aprende também com o seu pai, que deixou ali um legado, né? Essa nova forma de fazer o exército. Mais uma informação na tela. Aos 16 anos, foi para a guerra contra a cidade grega Bizâncio. Fundou Alexandrópolis, a primeira das 20 cidades que fundaria com o seu nome. Olha só, aos 16 anos, ele já vai para uma primeira guerra e ele funda uma cidade. Então, Alexandre ele já tem essa saga, né? Ele já é uma pessoa assim que está muito voltado para montar, sim, o império. Ele já está predestinado a isso e ele até é uma pessoa que está preparado, ele está sendo preparado desde criança para ser um grande conquistador. Mais uma informação. Aos 18 anos de idade, já era o líder do batalhão que venceu Tebas. Então, Tebas oferecia muita resistência aos macedônicos, muita resistência. Então, para eliminar... Porque, olha só, pessoal, lembra da Liga de Corinto que eu falei para vocês? Que foi o pai dele que conseguiu juntar politicamente todas aquelas polis que brigavam. O rei Felipe II, ele conseguiu juntá-los em uma liga, que é a Liga de Corinto. Por que eles se juntaram? Para brigar contra o inimigo comum, que eram os persas, que estavam atrapalhando o comércio dos gregos, certo? Só que quando o rei morre, aquela Liga de Corinto começou a pensar que assim, a gente não vai obedecer um moleque de 20 anos, né? A gente não vai obedecer o Alexandre. Só que o Alexandre, ele mostrou para que veio. Então, ele consegue fazer com que a Liga de Corinto não se desfaça. Ele consegue ainda manter ali a Grécia dentro de uma relativa paz. E, a partir desse momento, ele invade Tebas, ele acaba com todas aquelas pessoas de Tebas que estavam contra ao seu poder, ele estava contra Alexandre, e, a partir daí, ele começa a ir em busca dos seus ideais, que um deles é destruir o Império Persa. E ele consegue. Alexandre o Grande consegue destruir o Império Persa, ele vai atrás de Dario,
Dario III, que era um importante rei persa, ele consegue ir atrás de Dario, ele acaba com o rei Dario e dali ele começa, durante 6 anos, as suas sagas. São muitas lutas. Esse exército que ele formou, ele vai, durante 6 anos, batalhar em muitas regiões da Ásia, muitos lugares também, como, por exemplo, o Egito. Quando Alexandre chega no Egito, o Egito já não oferece mais nenhuma resistência. Por quê? O Egito já tinha problemas com os persas, então eles adoraram quando Alexandre o Grande chegou e trataram Alexandre muito bem. Alexandre o Grande gostou bastante de ser considerado um faraó, porque, como vocês sabem, os faraós, eles são considerados deuses na Terra, né? Eles são os verdadeiros deuses na Terra. Então, assim, para Alexandre, que era um conquistador de territórios, ser considerado um deus foi maravilhoso. Então, mais uma informação para vocês na tela. Vamos lá. Eu quero ver se até aqui vocês entenderam quem foi Alexandre o Grande, né? Nós chamamos ele também de Alexandre Magno. E quais foram os seus feitos? Eu vou deixar 1 minuto para vocês responderem no chat. Vamos lá, galerinha do sexto ano. Ó, tá subindo aqui o chat, vocês estão participando, mas tem dias que esse chat aqui tá impossível de você parar ele e olhar aqui as respostas, porque tem muita gente participando. Hoje tem bastante participação, tá subindo aqui um pouco rápido, mas tá um pouco mais lento do que as outras aulas. Então, gente, vamos estar participando, mas tem bastante participação aqui. Vamos lá. Pietra diz assim, que o Alexandre foi um herói que conquistou territórios. Isso. Guilherme vai dizer, ele foi um faraó do Egito, conforme a professora falou, né? Ele foi considerado, né, um faraó do Egito e dominou a Ásia. O Guilherme vai dizer que ele foi um importante imperador que dominou o Egito e vários lugares. A Laísa vai dizer que Alexandre ele foi considerado grande porque ele era pequeno. Não, grande por causa dos grandes feitos que ele fez. Tá? Então, que mais que nós temos aqui? Nós temos bastante interações. Vamos pegar uma legal aqui. É Irissa o seu nome mesmo? Diz assim, Alexandre foi um grande guerreiro que teve a tutela de Aristóteles. Então, veja só que legal. Agora, o Aristóteles ele foi muito importante para a formação intelectual do pequeno Alexandre. O seu pai era um rei, era um guerreiro, ele foi criado na corte, deixou de ser menino, embora fosse muito jovem, devido às grandes responsabilidades a qual ele deveria assumir futuramente como rei da Grécia, mas como aluno de Aristóteles, ele foi muito inquieto, e também, professora Janaína, quem aguçou a curiosidade para o Oriente, para a chegada do Oriente, foi Aristóteles. Porque havia um medo gigantesco do Oriente. E qual era o grande medo? Os persas. Então, Aristóteles, ele aconselhava Alexandre, né, os seus grupos de alunos, a olhar com cautela para o Oriente. E claro, Alexandre, quando se tornou aí um grande guerreiro,
ele foi para o Oriente, né? Ele que abriu esse caminho, né, para a chegada do Oriente, cujo impedimento, o grande impedimento, seria os persas que Alexandre derrotou. A entrada dos cavalos também na Grécia, por parte de Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre, foi muito importante. Sabe por quê, professora? Porque os persas já tinham cavalos, mas os persas também usavam outro animal na guerra. Os elefantes. Os elefantes. Então, aquelas falanges que a professora mostrou, e que os filmes retratam também, aquelas falanges seriam esmagadas por um exército de elefantes. Então, a introdução do cavalo foi muito importante para dinamizar aí as batalhas, né? Alexandre foi um grande líder. Não sei se você vai falar da morte dele depois, né? Sim, depois. Não vou dar o spoiler, professor Carlos não, né? já dando um spoiler. Mas olha só, falamos o tempo todo sobre a questão militar. Realmente, o professor citou fatos muito importantes aqui na saga de Alexandre, né? E falamos muito sobre a questão militar. Mas, no final das contas, por que Alexandre o Grande, além de ser o grande, né? Ele é o grande porque ele conquistou muitos territórios, mas ele não foi o único que conquistou muitos territórios. A diferença é a cultura helenística. A importância da saga de Alexandre não é só as batalhas, não é apenas a forma como ele montou aí o seu exército, mas a difusão da cultura helenística. Professora, o que é difusão? Difusão é quando você espalha algo, está bem? Então, se hoje nós conhecemos a Grécia, se hoje nós conhecemos o princípio da democracia, o princípio da cidadania, se nós conhecemos hoje as religiões, é porque Alexandre o Grande, quando ele foi conquistando a Ásia, o Egito, o Império Persa, quando ele foi conquistando, ele foi difundindo a cultura helenística, ele foi espalhando a cultura. Inclusive, lá no Egito, ele fez a Biblioteca de Alexandria. E a Biblioteca de Alexandria, ela abriga muitas culturas, tudo que ele foi vendo aí durante o seu percurso, quando ele foi para o Oriente, quando ele chega na Índia, ele percebe aí uma cultura totalmente diferente, ele percebe religiões diferentes, inclusive a forma como, por exemplo, o Buda da religião, ele era representado, era muito diferente, mas quando o Alexandre ele chega ali no Oriente, ele traz a cultura helenística. E vocês lembram que os gregos eles gostavam muito de esculturas, de imagens, então os gregos eles vão difundir a cultura grega, que é a cultura helenística, a língua, a política, a religião politeísta. Sexto ano, lembram o que é politeísmo, que nós falamos? Vários deuses. É cultuar vários deuses, religiões que cultuam vários deuses. Está bem? Inclusive, falando aí um pouco de religião, uma prática que também foi difundida, espalhada por Alexandre o Grande, foi o zoroatrismo. O zoroatrismo, ela era uma religião monoteísta. Era uma filosofia, nem posso falar religião, mas era uma filosofia monoteísta. Se politeísta são vários deuses, monoteísta é apenas um deus. Então, o Alexandre o Grande ele difunde aí também o zoroatrismo, porque nós tínhamos agora um pensamento onde apenas um poderia ser Deus. E mais para frente, o cristianismo ele vai se enveredar também aí pelo zoroatrismo, mas é uma história que a gente tem que contar depois. Então, o mais importante da história de Alexandre o Grande é saber que a cultura helenística, que são os helenos, que são os gregos, que inventaram aí o princípio da cidadania, da democracia, foram eles que começaram com esse pensamento. Inclusive, muito da ciência começou na Grécia, o olhar para o universo, o olhar para o micro, para o macro, o pensar por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, somos feitos do quê?
Foram os filósofos que pensaram isso. A própria forma como nós hoje organizamos as nossas leis. Tudo isso foi pensado lá no mundo antigo. E Alexandre o Grande, ele é grande sim, porque ele conquistou com o seu exército vários territórios, mas ele é grande também e ele é muito lembrado na historiografia por difundir a cultura helenística. Inclusive, no caderno do aluno tem um texto que eu não vou ler agora porque não vai dar tempo, mas procurem com os seus professores esse texto que diz assim, na guerra entre gregos, macedônicos e persas, quem ganha é a cultura, porque a cultura foi difundida por esses povos. Então, se vocês tiverem interesse, fica aí como uma atividade de sugestão para os professores, trabalhar com seus alunos esse texto do caderno do aluno, entre gregos, macedônicos e persas, nessa guerra, quem ganha é a cultura. Afinal de contas, quando ele ia tomando aí territórios, ele ia espalhando a cultura helenística. Então, Alexandre o Grande, ele tornou esse mundo antigo muito mais conectado. Conectado não só culturalmente, mas também como comercialmente. E vocês sabem, né, sexto ano, que o mundo ele é feito de relações culturais, comerciais e políticas. Esse foi o grande legado de Alexandre o Grande. Vou colocar para vocês, então, uma informação para quem quiser tirar um print. Vamos lá. A Guerra do Peloponeso, entre as duas principais polis gregas, né, Atenas e Esparta, oportunizou que o restabelecimento dos persas sobre os territórios da Ásia Menor desse início ao seu projeto de ampliação das fronteiras da Macedônia. Vou deixar aqui esse pequeno texto para que os professores possam dialogar com os alunos, com seus estudantes. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês também façam a avaliação no final da aula, porque é muito importante para nós sabermos se vocês estão conseguindo entender a matéria da forma que nós estamos explicando. Muito das mudanças que nós estamos fazendo na nossa didática, sexto ano de didática é o jeito que a gente faz para explicar uma matéria, está bem? Muito do que nós estamos fazendo, nós estamos respondendo ao feedback de professores, de estudantes. Então, essa última avaliação que vai aparecer para vocês, ela é muito importante. Façam ela, pensem, se foi legal para vocês a professora contar a história dessa forma, então a gente faz mais vezes. Se não foi legal, de repente, poxa, eu não entendi tudo, coloquem lá também, porque a gente muda. Estamos aqui para fazer com que vocês aprendam da melhor maneira possível. Eu quero agradecer todos os professores da rede que estão fazendo feedback. Quero agradecer aos meus colegas professores que sempre me mandam atividades de alunos, que sempre me mandam aí sugestões, inclusive conversando com colegas da rede, né? Eles me disseram que os alunos do sexto ano, eles ainda estão numa fase mais de adaptação desse novo ciclo, então é importante a gente fazer uma história mais leve, mais brincadeira, mais suave. Então, quero agradecer, professor Carlos, a sua participação hoje. Legal. Só uma informaçãozinha de Alexandre que é bem interessante. Alexandre, ele não subjugou as outras culturas. Ele pensava numa espécie de universalismo da cultura grega e aí gerou-se, então, uma miscigenação de culturas sem que a cultura dos outros povos fosse subjugada, né? Diminuída, prendida para a grega ser superior. Então, Alexandre tinha essa mente filosófica que vinha aí do seu grande tutor, Alexandre. Galerinha, até a próxima aula e continue estudando.